Bem, esse tema aqui, né, é um tema complicado, muito complexo, né, e eu vou dividir ele em duas partes. Nessa primeira parte aqui eu vou falar sobre o judaísmo, e depois de eu falar sobre o judaísmo você vai poder fazer o seu, julgar a questão, né, e decidir por conta própria se você vai seguir uma moral judaica. O que eu vou falar aqui, com certeza vai escandalizar muita gente. Muita gente vai ouvir e vai dizer, nossa, esse cara está querendo desconstruir tudo que eu aprendi. Esse cara está querendo fazer uma revisão histórica de tudo aquilo que já foi ensinado. E não é nada disso. Eu apenas vou colocar aqui, né, o meu ponto de vista, com argumentos, com fundamentos. Se por acaso eu estiver errado, né, todo mundo está livre aí para postar aí nos comentários, né, me questionar, me contrariar, falar em que ponto que eu errei, né. Todo mundo está passivo de erro, eu também estou. O que eu vou colocar aqui então é o meu ponto de vista e eu vou colocar os meus fundamentos. Nessa primeira parte eu vou falar então sobre o judaísmo. Muito importante que vocês assistam a primeira aula do meu curso sobre gnosticismo, as origens do gnosticismo, para vocês entenderem como que surgiu o judaísmo, quando surgiu, em que contexto. Então vou deixar aqui na descrição o link, né, a parte 1 do curso sobre gnosticismo, as origens do gnosticismo. Então assista para vocês entenderem como que surgiu o judaísmo, de onde que ele veio. Então, para começo de conversa é o seguinte: o judaísmo ele não existe na Bíblia. A religião judaica não é a religião do Antigo Testamento. A própria Bíblia diz que a religião verdadeira viria somente com o Messias. Então, para início de conversa, o judaísmo não é bíblico. Não é bíblico no sentido de que o Antigo Testamento não fala de judaísmo. Judaísmo é uma coisa, tudo aquilo que a gente lê lá no Antigo Testamento é outra coisa, separada. Não quer dizer que uma coisa não tem a ver com a outra. Tem a ver, mas não é a mesma coisa. Não é uma vertente, não é a mesma coisa. Nessa primeira parte eu vou me pautar na Bíblia. Eu queria ler alguns trechos aqui para vocês entenderem o que eu estou falando. Em Isaías, capítulo 42, versículo 1, fala o seguinte: Eis meu servo que eu amparo, meu eleito, ao qual dou toda a minha afeição. Faço repousar sobre ele meu espírito, para que leve às nações a verdadeira religião. E onde que essa profecia aqui se cumpriu? Essa profecia que está lá em Isaías? Marcos, capítulo 1, versículos do 10 ao 11. Fala o seguinte: No momento que Jesus saía da água, João viu os céus abertos e descer o Espírito em forma de pomba sobre ele. E ouviu-se dos céus uma voz: Tu és meu filho muito amado, em ti ponho minha afeição. Então aqui fica claro. A religião verdadeira, a religião de Deus, a igreja de Deus, só veio com o Messias, com Jesus Cristo. Até então não existia uma religião. Até então o que existiam eram eleições. Primeiro Deus elege uma pessoa, um casal, uma família, um povo, e assim ele vai tratando, né? Assim ele vai compondo a história do povo de Deus. Então a gente vê lá Deus escolhendo Abraão. Aí vocês vão falar, mas Jesus era judeu. Não, Jesus foi judeu. E depois de um tempo ele deixou de ser judeu. Né? E o fato de ele cumprir alguns requisitos ali, como por exemplo, ser circuncidado, né? Observar a Páscoa, isso aí não são preceitos judaicos. A gente tem que, como dizia o ministro da propaganda de Hitler, né, o Goebbels, uma mentira repetida 1000 vezes se torna verdade. Isso aqui é um caso desse.
circuncisão não vem do judaísmo, circuncisão. Circuncisão vem de Abraão. Abraão que estabeleceu a circuncisão. Abraão não era judeu. A observância das leis, da Páscoa e tudo mais, não veio com os judeus. A lei foi dada por Deus, mas através de Moisés. É uma lei mosaica. Não tinha judaísmo na época de Moisés. O máximo que a gente pode chegar perto do judaísmo é dizer que existia a tribo de Judá, mas não era judaísmo. Então Deus escolhe. Você vai ver lá no Antigo Testamento, você vai ver se referindo ao povo de Deus como hebreus, como israelitas, mas você não vai ver em lugar nenhum na Bíblia falando de judaísmo. Não existe o judaísmo. Então, alguém pode ver eu falando isso, pode me acusar de antissemitismo, por exemplo, que geralmente fazem. Ou qualquer um que critica os judeus, o judaísmo, no caso, é chamado de antissemita. Mas se a gente for classificar todo mundo que critica o judaísmo como sendo um antissemita, a gente vai ter que pegar e classificar todo mundo que critica, por exemplo, o islamismo, a gente vai ter que chamar de antissemita também. Ser contra o islamismo é antissemitismo. Porque o antissemitismo não se aplica exclusivamente aos judeus. Os árabes também são povos semitas. Por quê? Porque os árabes descendem de Sem, que é o filho de Noé. E daí vem essa palavra semita. São os descendentes de Sem. E a gente volta lá para a Bíblia. Gênesis 9:18 fala o seguinte: os filhos de Noé que saíram da arca eram Sem, Cã e Jafé. Cã era o pai de Canaã. E aí, depois a gente pula lá para Gênesis 16, versículo 16. Abraão tinha a idade de 86 anos quando Agar lhe deu à luz Ismael. Quer dizer, Abraão é pai de Ismael, descendente de Sem. Abraão é descendente de Sem, pai de Ismael. E a tradição nos diz que o povo árabe é descendente de Ismael. Ou seja, eles são descendentes de Sem, são semitas. Logo, se a gente criticar os judeus nos faz antissemitas, criticar os muçulmanos também, nós somos antissemitas. Então, eu só estou trazendo esses dados para vocês ponderarem e pesar na balança, antes de assumir uma posição, antes de assumir um termo que foi criado propositalmente. Eu não estou querendo dizer que não exista uma moral judaico-cristã. Não quero dizer que não exista, esse termo não possa ser usado. Eu quero dizer que esse termo foi criado com um propósito específico. E se você for usar esse termo, moral judaico-cristã, eu quero que você saiba do que se refere. Para você saber se você vai defender esse posicionamento ou não. O próprio Jesus acusou os judeus de seguir o Talmud ao invés da lei mosaica. A gente vê lá em Mateus capítulo 15, versículos de 1 a 7, Jesus contrapondo a lei mosaica, que é a lei dada por Moisés, para os hebreus, do Talmud, que é uma lei do judaísmo, feita pelos judeus para os judeus. Jesus fala o seguinte nessa passagem: vocês seguem as leis do judaísmo, vocês não seguem a lei de Moisés. Se você não entender isso, você não vai entender muita coisa ali que está na Bíblia, ali que Jesus faz. Você tem que pôr isso na sua cabeça. Se você não entender que quando Jesus fala de tradição de homens, ele está se referindo ao Talmud, você não vai entender o que Jesus quer dizer com isso. Então Jesus ele se mostra claramente, como uma opção antagônica ao judaísmo, de forma que não dá para ser judaico-cristão. Ou você é judaico ou você é cristão.
E na segunda parte desse vídeo, quando eu falar sobre o cristianismo, eu vou tratar melhor esse tema. Mas eu queria pegar aqui duas passagens. Primeiro ali, Mateus 23, versículo 4. Né? Que Jesus fala sobre, ele fala, atam fardos pesados e esmagadores e com eles sobrecarrega os ombros dos homens, mas não querem movê-lo sequer com um dedo. Isso aqui Jesus está se referindo às leis do judaísmo, que é o Talmud e todo aquele monte de lei lá que os judeus criaram. E depois, em Mateus 11, versículos 28 ao 30, Jesus se mostra uma opção, né, antagônica a isso. Ele fala, vinde a mim, vós todos que estáis aflitos sob o fardo, e eu vos aliviarei. Então, se de um lado tem o judaísmo, que ata fardos pesados sobre nossos ombros, do outro lado há o cristianismo, Cristo, que o fardo dele é leve, e que o próprio Cristo nos alivia. Então, entenda uma coisa, o judaísmo, né, diferentemente do que você foi ensinado sua vida inteira, o judaísmo, ele não segue o Antigo Testamento. É uma coisa chocante, né? Você não sabia disso. Mas eu tenho obrigação com a verdade, eu não tenho obrigação a mentir para fazer ecumenismo. Os judeus de hoje não seguem o Antigo Testamento. 90% dos judeus, do judaísmo atual, segue o Talmud. Se você quer aprender um pouco mais sobre o Talmud, faça o que eu falei. Vá assistir a primeira aula do curso sobre o gnosticismo. O próprio Talmud fala o seguinte, Talmud, que é o livro, né, que é a base do judaísmo. O Talmud fala o seguinte, meu filho, seja mais cuidadoso na observância dos escribas do que nas palavras da Torá. Talmud Erubim 21b. O próprio Talmud fala, tenha mais observância, né, no que está escrito no Talmud do que naquilo que está escrito na Torá. De forma que, se aparentemente uma coisa contraria a outra, quem tem a primazia é o Talmud. E não a Torá, que são os 5 primeiros livros ali da Bíblia. E você vê um monte de idiota falando que o judaísmo é a religião do Antigo Testamento. Os 10 mandamentos, a lei moral, é a mesma dos judeus e dos cristãos. Olha só que interessante, é a mesma lei moral. Não é. O judaísmo é a religião do Talmud. E o que o Talmud fala sobre os goim, que são nós, os não-judeus? O que o Talmud fala sobre os não-judeus? Ali no Midrash 225L, Jeová criou o não-judeu em forma humana para que os judeus não terem de ser servidos por bestas. O não-judeu é consequentemente um animal em forma humana e comandado para servir o judeu, dia e noite. Talmud ensina que nós, que não somos judeus, nós somos na verdade bestas. Mas para nós não chocarmos os judeus, Deus nos fez em forma humanas. Então nós somos bestas em forma humana, né, que tem a finalidade de servir os judeus. Ali no Talmud Baba Mesia 114b, os judeus são chamados seres humanos, mas os não-judeus não são humanos, eles são bestas. E aí vai. O Acum, né, que é o não-judeu. O não-judeu é como um cachorro. Sim, a Escritura ensina a honrar o cachorro mais do que o não-judeu. Mesmo tendo sido criados, e ali eles falam que as Escrituras ensinam que eles devem honrar mais os cachorros do que a nós que não somos judeus. Nós somos pior do que cachorros.
Mesmo tendo sido criados por Deus, os não-judeus ainda são animais em forma humana. E por aí vai. Uma grávida não-judia não é mais do que um animal grávido. As almas dos não-judeus vêm de espíritos impuros e são chamados porcos. Se você comer com um gentil, é o mesmo que comer com um cachorro. Se o judeu tem um servente não-judeu que morre, não deve expressar simpatia ao não-judeu. Você deve dizer a ele: Deus irá repor sua perda, como se um de seus bois tivesse morrido. Então, se você é judeu e tem um funcionário não-judeu, o seu funcionário morre, você tem que chegar para a família do funcionário e não expressar o seu pesar. Você tem que chegar para a família do seu funcionário que morreu e tratar ele como se você tivesse perdido um boi. Né? E dizer: Deus irá repor a sua perda. E ponto final. Não mostra simpatia. Relação sexual entre gentios é como relação sexual entre animais. É permitido tirar o corpo e a vida de um gentil. Se você for ler o Talmud, não é muito diferente do livro dos muçulmanos. O Talmud é bem parecido com o livro dos muçulmanos. É lei matar qualquer um que nega a Torá. Os cristãos pertencem aos negadores da Torá. Então é lei matar cristão. Está liberado. Talmud fala. Todo judeu que faz jorrar o sangue do sem-deus, dos não-judeus, está fazendo o mesmo que um sacrifício a Deus. Essa peça aqui é importante. Todo judeu que faz jorrar o sangue dos não-judeus está fazendo o mesmo que um sacrifício a Deus. Grave bem essa frase que a gente vai ver um exemplo disso mais para frente ali. Então a gente não tem muita diferença. Você lê o Talmud, que é o livro dos judeus, que orienta o judaísmo, e você lê o livro dos muçulmanos, o Corão. Você lê o Talmud e lê o Corão, é muito parecido, muito semelhante. Porque o maometismo é um judaísmo gnóstico. O maometismo vem do judaísmo. Como o professor Orlando Fedeli ensinava, quem inspirou Maomé não foi um anjo. Quem inspirou Maomé foi um fariseu, foi um judeu. Tem algumas ofensas do Talmud aqui para os cristãos, né? Por exemplo, aqui, Maria é chamada de Sharia, que quer dizer esterco. Apesar de seu nome ser Miriam em hebraico, eles chamam de Sharia. Os santos cristãos são chamados de Kedeshim, né? Quer dizer homens afeminados, apesar do equivalente em hebraico ser Kedoshim. As mulheres santas são chamadas de Keleshor, que significa prostitutas. Ao domingo chamam de dia da calamidade. O Natal chamam de Nital, que quer dizer extermínio. A Páscoa é chamada pelo seu nome, não é chamada pelo seu nome apropriado, né, que é Pesach, mas sim Kesach, que quer dizer podar ou forca, e por aí vai. A igreja cristã é chamada de Bet Hatefillah, né, casa de oração. O certo seria chamar isso, Bet Hatefillah, mas eles chamam de Bet Hatiflah, que quer dizer casa vã ou casa do mal, e por aí vai. Os evangelhos, né, são chamados de Avon Gilayon, que quer dizer livro de iniquidade. Os sacrifícios cristãos são oferecimentos de esterco. Então, isso é o judaísmo. Bem-vindo ao judaísmo. Infelizmente, eu tenho que apresentar essas coisas para vocês, porque tem muita gente que não tem noção. Tem noção. Se eu falar que segue uma moral judaica, igual essas seitas cristãs judaizantes que tem aí como adventista, que tem hoje aí como expoente no YouTube aí a Paula Marisa, por exemplo. Eu ouvi cultura judaico-cristã e agora eu vou refutar você em 359 vídeos. Eles defendem uma coisa que eles nem conhecem, eles não têm noção do que falam. Isso aqui é a passagem do que está lá no Talmud.
Está escrito o seguinte: todo judeu que faz jorrar o sangue dos não-judeus está fazendo o mesmo que um sacrifício a Deus. Você matar um não-judeu é a mesma coisa que você fazer um sacrifício a Deus. Na Idade Média, da mesma forma que varrer para baixo do tapete da história a Inquisição Protestante, também esconde as barbaridades cometidas por judeus durante a Idade Média. Algumas comunidades judaicas da Idade Média sacrificavam crianças cristãs durante a Páscoa, crucificavam e ofereciam seu sangue ao Deus judaico, depois queimavam o corpo em holocausto. Então, durante a Idade Média, algumas comunidades judaicas, durante a Páscoa, eles sacrificavam crianças cristãs em holocausto a Deus, ao Deus deles, né, que é o capeta. Dois exemplos disso. São Simão de Trento. Uma criança morta por judeus em um sacrifício no período da Páscoa judaica de 1475. Os judeus usaram o sangue de Simão na cozedura de suas matzás da Páscoa. O garoto foi proclamado beato da Igreja em 1588 pelo Papa Sisto V, considerado mártir e patrono das vítimas de sequestro e da tortura, e seu caso era muito parecido com outros da Europa. Vendo essas coisas aqui, a gente entende um pouco daquele ódio, por exemplo, que Lutero nutria pelos judeus. Porque na época de Lutero, realmente, os judeus faziam barbaridades. Só que a gente não fica sabendo dessas coisas, né? Os livros de história varrem isso para debaixo do tapete. Outro exemplo, André de Rhin. Também conhecido como Beato Andreas Oxner, que com 3 anos de idade foi assassinado por judeus estrangeiros em rito sacrificial. O crime aconteceu no município de Rhin, na Áustria. Foi beatificado em 1755 pelo Papa Bento XIV. E eu vou colocar a fonte aqui. Ó. A fonte está no livro A Páscoa de Sangue, de Ariel Toaf, para quem quiser conferir. Porque as coisas que eu falo aqui, eu coloco o fundamento, coloco as fontes, eu não fico pesquisando em Wikipedia, né? E vamos ver o que o Papa, em 1904, um dos líderes do movimento sionista, que é um movimento radical do judaísmo, se reuniu com o Papa para conseguir um apoio à criação do Estado de Israel, em 1904. E olha o que o Papa Pio X disse ao líder do movimento sionista Theodor Herzl. O Papa disse o seguinte para ele: nós não podemos aprovar este movimento. Não podemos impedir os judeus de irem a Jerusalém, mas nunca podemos favorecê-los. A terra de Jerusalém, se não foi sempre santa, foi santificada pela vida de Jesus Cristo. Eu, como chefe da igreja, não posso dizer outra coisa. Os judeus não reconheceram nosso Senhor, por isso não podemos reconhecer o povo judeu. Isso aqui num período que não tinha esse politicamente correto, esse ecumenismo besta que tem hoje, né? Isso aqui foi tirado de um escrito chamado O Diário Completo de Theodor Herzl, escrito por Rafael Patai. Se você quer seguir uma moral judaica, segue, mas sabendo que você está seguindo. Quais são os exemplos de judeus ali que nós temos ali nos últimos séculos? Segue a moral judaica, por exemplo, de Moses Mordecai Levi. Sabe quem foi Moses Mordecai Levi? Karl Marx, judeu. Segue a moral do judeu Georg Lukács. Ou atualmente, você quer um exemplo do judeu? Você seguir a moral dele, atualmente? George Soros. O George Soros é judeu. É um judeu que, quando era mais novo, era adolescente, ele favorecia os nazistas contra o próprio povo dele. George Soros, judeu, segue a moral dele. Vai pesquisar sobre o que George Soros promove. Muita gente fala do grupo Bilderberg.
são judeus. Os Rockefeller, os Rothschild são judeus. Os estúdios de Hollywood hoje estão todos na mão de judeus. As grandes mídias estão na mão de judeus. Segue a moral deles. Seja livre para seguir a moral deles. Então, isso que eu queria dizer. Esse termo moral judaico-cristã surgiu pela primeira vez em 1899 no Oxford English Dictionary. Até então não existia moral judaico-cristã. E se você for ler os livros de Eric Furgen, você vai entender como que esse processo se deu, né? O livro Ciência, Política e Gnosticismo, de Eric Furgen, e o livro Renascença e Reforma, História das Ideias Políticas, volume 4. Você vai entender como se deu esse processo ali, né? Você vai ver que filósofos, né, e teólogos liberais foram aos poucos tirando toda a mística, todo o transcendente da religião e imanentizaram a religião. Eric Furgen mostra ali. Primeiro começou com Immanuel Kant. Ele foi responsável por cortar a transcendência na religião. Tudo isso num processo gnóstico. Então Immanuel Kant cortou a transcendência, ele imanentizou a religião, a teologia, né? Depois a gente vê ali o cara que foi o idealista disso tudo, desse negócio de moral judaico-cristã, foi Adolf von Harnack, que criou ali um Jesus revolucionário, tirou a coroa de espinho de Jesus e botou uma boina de Che Guevara. E ele foi o responsável por isso. Ele fez toda uma releitura ali do Novo Testamento, tirando qualquer influência latina, romana, e qualquer influência helenística, grega, de Jesus, e deixando somente as influências judaicas. Então ele trouxe aquela mente revolucionária judaica, aqueles judeus, né, que estavam revoltados contra o sistema, contra Roma, contra a exploração, e Jesus foi um judeu que se levantou contra tudo isso. Harnack foi o responsável por isso. Tirou toda ali a influência romana, latino-romana e helenística grega ali de Jesus, transformou ele num judeu revolucionário. Foi daí que começou esse negócio de moral judaico-cristã, cortando todo o vínculo com as influências gregas, da filosofia grega, do direito romano, que até então fundamentaram toda a construção da civilização ocidental. E não parou em Harnack, não, continuou até os dias de hoje, né? Veio Rudolf Bultmann, né? que empregou ali a diferenciação entre o Jesus histórico e o Cristo da fé. Bultmann foi o precursor, um dos precursores ali da teologia da libertação, até que culminou aqui no Brasil com Leonardo Boff, né? o representante maior da teologia da libertação aqui no Brasil. Então há todo um processo ali, um processo de ódio contra a Igreja Católica, ódio contra a influência latina, romana, um ódio contra qualquer resquício de helenismo grego. E na próxima parte desse vídeo aqui eu vou mostrar, né, como que isso aconteceu, por que isso aconteceu, quem que incentivou isso tudo. Então nessa primeira parte eu queria mostrar a moral judaica. Então, resumindo, tudo isso que eu quis mostrar nesse vídeo é o seguinte: o judaísmo que a gente vê hoje não é aquilo que está no Antigo Testamento. O judaísmo que existe hoje é uma construção, né, bem mais recente. Tem elementos do Antigo Testamento, mas não é. Abraão não era judeu, Moisés não era judeu, Josué não era judeu, Davi não era judeu. Judeu foi o termo judeu surgiu ali depois que o reino de Israel foi dividido.
Aí ficou Israel no norte e Judá no sul. Ali que começou a surgir o termo judeu. Até então era a tribo de Judá, era povo de Israel, israelitas, hebreus, o que fosse, mas não eram judeus. E depois do cativeiro da Babilônia que surgiu o judaísmo, que é uma religião, a religião dos judeus. Então o judaísmo que existe hoje não tem nada a ver com aquilo. Jesus Cristo, muita gente fala que Jesus Cristo era judeu. Não. Quando se fala que Jesus Cristo era judeu, dá a impressão que ele nasceu judeu, viveu judeu, morreu judeu. Não. Jesus Cristo ele foi judeu. Ele nasceu sob a lei, viveu um tempo sob a lei, mas depois ele rompeu com a lei. A gente vê lá ele criticando, porque ele veio cumprir a lei. Então, para resumir é isso. O judaísmo de hoje, põe na sua cabeça, não tem nada a ver com o Antigo Testamento. O judaísmo de hoje é uma coisa sionista, talmúdica. E se você quer seguir a moral judaica, pelo menos saiba o que você está seguindo. E muita gente aí que fala besteira sem saber, vai estudar. Gente arrogante, prepotente, quer, na base da arrogância, da prepotência, empurrar uma coisa goela abaixo da gente. Desse jeito vocês não vão convencer ninguém. Mostra fundamentos, mostra dados, de onde você tirou tudo que você está ensinando aí. Isso aqui é sobre a moral judaica. No segundo vídeo eu vou falar sobre a moral cristã. Aí vocês vão poder unir moral judaico-cristã e ver se vocês seguem isso mesmo. Ou se você é católico, se você é um conservador católico, segue a moral católica. Até que me prove o contrário, essa é a minha posição sobre a moral judaica. Pray to God every single day for the speedy and peaceful dismantlement of the state of Israel. Then we can once again coexist as we have for hundreds of years. We have older rabbis who will testify lived in the old state of Jerusalem, in the old state, in the old city of Jerusalem, in the old city. They lived door by door. This rabbi lived in the old city of Jerusalem. Before 1948, he'll tell you how he lived, coexisted with all the Arab neighbors, how they babysat each other's children when they went to Yom Kippur. When the women went to Yom Kippur on the fast day, the Muslim neighbors babysat the children, the most precious objects they gave to them to protect. How could that be if they're our enemies, mortal enemies? Because they're not. It's not a religious conflict. That's a Zionist ploy of accusing everybody of being anti-Semitic. You want peace? You want to have a conference here of peace? Step back and look and read the facts. Not the facts that's been misconstrued by the Zionist propaganda. The facts that are realities. The facts on the ground. How we've been living for hundreds of years in Yemen, in Morocco, in Tunisia, in Palestine, in Egypt. What Arab land have not Jewish people been living together with Muslims without any human rights groups? Tell me what land the Jews did not live in harmony with the Muslims. In Iran, we have over 25,000 Jews there, thank God. Why? Because this is not a religious conflict. It's purely because of a political movement, a relatively new movement, which is antithetical, contradictory to the Jewish religion of thousands of years. Judaism is spirituality, a religion of compassion to emulate God. Zionism has been created 100 years ago by atheists, people who have abhorred religion, who wanted to transform Judaism from religion to nationality, to a purely materialistic base, godless in its essence. That is not Judaism, and they have no right to use the name of Israel. They've usurped our name, they've stolen our symbols, and they've stolen our identity. And they are causing death and destruction, year in and year out. For over 50 years, death and bloodshed has not stopped because of a pure ideological belief called Zionism. They sacrifice on their idol bodies, human beings, hearts, souls. They rent, they've destructed houses, they've destructed people's lives. What can we do about this? Let's step back and think. There is a solution with God's help. If we would put away the politics, then we could know that we've been living and coexisting together. We most profusely apologize to the Muslims, to the Arabs, for what has been done to them. And then we can return
make restitution for what has been done to them. And then we will be able to live in harmony. Not an Israeli state, a one Palestinian state. One state as we have been living for hundreds of years. There will be peace. And you will see that this 50 years has been a nightmare, a mirage, and nothing to do. Pure fear-mongering, that's what Zionism does. It's panic, going into a theater and yelling, fire, fire, that's what Zionists do. We've been living with the Muslims. We've been living, yes, Ahmadinejad keeps on stating that he does not want to harm the Jews, but the Zionists keep on antagonizing him. Of course you don't, because you have an agenda. You want to further Zionism. You want enemies. You want enemies in order to be able to say you're protecting the Jews. We don't want enemies. We want to live in peace. We have been always living in peace with the Muslims, and we will, with God's help, continue to live with them in peace. We implore the participants in this conference, read, step back, study the history truthfully, and see what the true Jewish voice is of hundreds of thousands of Jews who are still true to their religion, whether they're living in Jerusalem, whether they're living in New York. What do these Jews in Williamsburg section of Brooklyn, hundreds of thousands of Jews who are the most God-fearing in the community, why are they all opposed to the state of Israel? Why is that one Israeli flag in Williamsburg, Brooklyn? These are the most God-fearing religious Jews. Why don't they fly an Israeli flag? They have hospital help. They have Hatzalah, ambulatories, and everything free of charge to help people. The most greatest charitable organizations. Why these compassionate people don't support the state of Israel? Why not? Because they don't like Israel. Why not? Because they're self-hating Jews? Trying to build a Jewish state. Why? Are they fools? Are they fools? The reason is simply because they fear God. I know why. You don't know why, and I know why. Because they're God-fearing. And God forbid us to have a state. We are in exile by God. We decree exile. And we are forbidden to oppress the people. We are forbidden to oppress the Palestinian people and steal their houses. That is what Judaism says. Thou shalt not steal. Thou shalt not kill. We have no right to the rule over the land of Palestine. This is what Judaism says, not what these robbers say. It's what the real Jews say. This is what Zionists are doing.